Ó, no nosso site tem uma reportagem da Folha, quero que vocês deem uma olhada, o pessoal que está nos acompanhando também. Alto comando do Exército fica sem quides pretos, depois do protagonismo no governo Bolsonaro. Vamos entender? Quem conta na Folha é o César Feitosa. O alto comando do Exército, o grupo composto pelos 16 generais 4 estrelas, não tem nenhum quid preto pela primeira vez. O grupo de elite, né, deixa de compor esse escalão, esse alto escalão, é o grupo de elite, né, que tinha um protagonismo enorme no governo Bolsonaro. A ausência de militares com formação nas forças especiais é resultado de um conjunto de fatores dos últimos anos, desgaste, por exemplo, causado por oficiais dessa área no executivo, o baixo número de kits pretos para promoção ao último posto de carreira também. Então não foi só o contexto político, não. Houve também poucos formados, então isso contribuiu também para que poucos estivessem aptos. Então nenhum está nesse grupo de elite dos 16 ali do alto escalão neste momento. A nova configuração das Forças Armadas, do alto comando, mostra um cenário diferente do final de 2022, quando 4 generais das Forças Especiais estavam em funções estratégicas do Exército. Lembra? Eram eles o general Marco Antônio Freire Gomes, também o general Júlio César de Arruda, o general José Eduardo Pereira e o general Estevam Teófilo. 5 generais ouvidos pela Folha disseram, sob reserva, em off, né, aqui no termo do jornalismo, que os fatores internos foram mais relevantes que os externos para que os kids pretos ficassem de fora da cúpula do Exército depois de 10 anos. Eles destacam, porém, que a ida massiva desses militares para o governo Bolsonaro, como os generais Luiz Eduardo Ramos e o Mário Fernandes, isso desgastou a imagem interna das forças especiais, dos kids pretos. Pelo menos 28 deles assumiram cargos do Executivo de 2019 a 2022. Professor Castro Rocha, e esse grupo tem se mostrado um grupo com um número enorme de pessoas com ideias golpistas. Isso acho que a professora Tatiana mencionou um ponto muito importante. Quer dizer, a democracia não é apenas a formalidade da eleição a cada 2 ou a cada 4 anos. A democracia é um conjunto de instituições sólidas que realizam de maneira permanente uma mediação entre Estado e cidadania, entre poder e nós, e, sobretudo, é um regime que assegura o direito das minorias. Então, a democracia é muito mais do que apenas a eleição. Um ponto importante que eu traria para a nossa reflexão, Diego, e para a reflexão da professora Tatiana, no mesmo sentido histórico, é pensar como que a ditadura militar prepara a volta do regime democrático, para o qual, na verdade, as Forças Armadas nunca se adaptaram de todo. Veja, de um lado, como a professora Tatiana mencionou, houve a anistia, em 1979, que foi uma aberração jurídica, como você disse, Diego, porque na anistia houve 2 tipos de agentes públicos anistiados. Aqueles que realizaram oposição ao governo, que foram presos, investigados, julgados, condenados e então anistiados. Isso os que sobreviveram às torturas e aos assassinatos da ditadura militar. O segundo tipo de agente público que foi anistiado na lei de anistia de 79 foram os militares, que nunca foram investigados, portanto não foram indiciados, muito menos julgados e, claro, nenhum deles foi condenado. E a anistia tinha um arco temporal muito problemático. Era 15 de agosto de 1979 a promulgação, mas a anistia retornou a 2 de setembro de 1961. É o texto da lei. Não 1 de abril de 64. E 2 de setembro de 61, porque os militares, as Forças Armadas neste país começaram a conspirar a partir do dia 26 de agosto de 1961, o dia seguinte à renúncia do Jânio Quadros. E as Forças Armadas foram decisivas para desestabilizar o governo João Goulart e preparar o golpe. Então, a anistia. Não somente isso. O general Leônidas Pires Gonçalves exigiu que na Constituição de 1988, já que o regime mudaria e passaríamos para um regime democrático, ele exigiu, entre outros, ao constituinte Fernando Henrique Cardoso, que houvesse um artigo que detalhasse o local das Forças Armadas na nova ordem democrática. Diego, professora Tatiana, é o malfadado artigo 142. Se a anistia blindava o passado de crimes dos militares, o artigo 142 de 1988
lançava uma sombra sobre o futuro da democracia, porque mantinha uma ideia absolutamente pervertida das Forças Armadas como poder moderador. Nesse contexto, Diego, o Batalhão dos Kids Pretos foi montado. Ele é montado em acordo, não explicitado, com o artigo 142, a ideia muito clara. As Forças Armadas brasileiras nunca foram forças verdadeiramente democráticas, com raras exceções. A partir de 1964, a mentalidade, a ideologia das Forças Armadas brasileiras sempre está no limite com o rompimento da legalidade democrática. Um colunista de vocês, eu acho que ele é colunista de vocês, Diego, Quem? que é um brilhante historiador, o Francisco Carlos Teixeira. Ah, não, ele foi entrevistado por nós ontem, aqui ao vivo, mas ele não é colunista, É não. porque ele é sempre entrevistado por vocês, não? Achei que ele era colunista. Ele é brilhante. É um dos maiores historiadores brasileiros, os que mais conhecem a história das Forças Armadas no Brasil, dá aula para a Escola Superior de Guerra. Ele deu uma declaração há mais ou menos uma semana, que é uma declaração forte, mas que eu acho que é muito importante para pensar a dimensão da democracia destacada pela professora Tatiana. Ele sugeriu, Diego, que os kids pretos precisam ser abolidos, porque, disse ele, a mentalidade na formação dos kids pretos é golpista, é resistente à democracia, é uma espécie de sombra da ditadura no período democrático, assim como o artigo 142.